que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Você que se liga na Globo, está chegando o Campeonato Carioca, última rodada da fase de classificação da Taça Guanabara. O Vasco da Gama do artilheiro Dodô enfrentando o Madureira. O Vasco já está classificado, luta pelo primeiro lugar deste grupo B. E o Madureira ainda sonhando com a classificação. Para isso tem que vencer o Vasco e torcer por uma derrota do Botafogo. Botafogo que joga no mesmo horário contra o Resende, no estádio Olímpico João Avelange, em Engenhão. Vamos confirmar as escalações para você de Vasco e Madureira. O técnico do Vasco da Gama, o Wagner Mancini, não quis saber de poupar time não, mesmo com a equipe classificada e com o primeiro lugar praticamente garantido, ele manda a campo a força máxima, à exceção daqueles que estão suspensos. Fernando Praz, número 1, Helder Granja, 2, Fernando, 4, Tite, número 13, Thiago Martinelli, número 44. Aí Newton, meia dúzia, Souza, 14, Léo Gago, 27 e o Magno, 17. O Carlos Alberto está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O ataque titular do Vasco, Felipe Coutinho, número 30 e Dodô, 7 gols. Artilheiro do campeonato, 7 gols em 6 rodadas. É uma das atrações do Vasco que vem para o gramado nesse instante, no gramado aqui de São Januário. O Vasco entrando em campo, tá ali animada a torcida do Vasco, acreditando no potencial do time para a temporada. Felipe Coutinho, este número 30, tem feito excelentes atuações como titular do Vasco da Gama. E o Léo Gago é uma cara nova para a temporada, volante, que tem jogado um futebol de bom nível. O Nilton é outro companheiro de meio campo, o Magno é uma espécie de Magno gaúcho, vai. E aí o Dodô, 7 gols, artilheiro do campeonato. O Vasco praticamente com a sua força máxima, exceção dos 2 suspensos. Vamos confirmar a escalação do Madureira. O tricolor suburbano vai a campo com a seguinte formação. Madureira vem a campo com este time. É o time praticamente titular do Madureira, que vem jogando nas últimas partidas. E entre os times pequenos, o de melhor campanha. Renan, número 1, Aivaldir, 2, Zacarias, número 3, Leandrão, 4 e o lateral Nil, número 6. Os do meio de campo, 5 Rodrigo, 7 Wagner, 8 Caio e número 10 Alex Oliveira. O ataque tem Ederson, número 11 e o Marcelo Ramos, experiente, veterano, jogando ali com o número 9 aos 36 anos, tem 6 gols no campeonato estadual. Olha ele ali, é o capitão do Madureira e o Fernando é o capitão do Vasco. O Carlos Eduardo Nunes Braga apita com Ednei Mascarenhas e o Marco Aurélio Peçanha como seus assistentes. O repórter Marcelo Correge está ali à beira do gramado de São Januário. Marcelo. Boa tarde, Luiz Roberto, boa tarde a todos. O time do Vasco da Gama quer o melhor possível para esta reta final de Taça Guanabara. Por isso, o técnico Wagner Mancini escalou um time praticamente completo para o jogo de hoje. Felipe Coutinho, por exemplo, mais uma vez vai ser atacante titular do Vasco e é mais uma chance do público do Brasil ver esse jogador de técnica incrível jogando. Felipe, o que tem de drible novo para hoje? Olha, vou me dedicar aí no jogo para poder ajudar o Vasco, que é o mais importante, é que o Vasco saia com os 3 pontos. E se tiver que driblar, se tiver oportunidade, vamos tentar drible. O Dodô, você tem ajudado a ser artilheiro, pelo menos? Olha, tem movimentado, tem abrido espaço para ele ali dentro da área ali. E é um jogador muito inteligente, com certeza vai estar fazendo gol aí de hoje de novo.
Obrigado, Felipe. Felipe Coutinho tem 17 anos, no dia 12 de junho faz 18 e aí pode ir para Milão. Portanto, uma grande atração enquanto está aqui no Campeonato Carioca para o público do futebol brasileiro e do Vasco da Gama, Luiz. Muito bem, os times estão aí perfilados, o jogo está para começar em São Januário. O árbitro vai tomando as últimas providências, o Carlos Eduardo Nunes Braga, e eu estou aqui com o Arnaldo César Coelho. No momento em que vai autorizar, o árbitro ele autoriza, bola rolando, está valendo. Começa em São Januário, Vasco e Madureira pela última rodada da Taça Guanabara na fase de classificação. Os primeiros movimentos, você curtindo na Globo a rodada que vai definir os classificados. Aí o Felipe Coutinho, bola volta mais atrás do Magno. O Rezende fez 1-0 no Engenhão, aumenta a tensão para o Botafogo. O Botafogo precisa do empate para conseguir a classificação. Ou se o Botafogo não ganhar, né? O Madureira também não pode ganhar e pronto, o Botafogo se classifica. Então o Botafogo joga com as próprias forças e também com os pés do Vasco da Gama do capitão Fernando. Já nós vamos curtir o gol do Rezende. Aí você está vendo o Souza, vem jogando bem nesse começo de temporada. Vai lá o Thiago Martinelli na marcação, vai o Valdir. Recebe o lateral, tentou fazer o cruzamento. Marcelo Ramos passou, Alex Oliveira tocou. Gol do Madureira! Jogada de Valdir. Corta a luz do Marcelo Ramos. Finalização de Alex Oliveira. É gol do Madureira em São Januário. Comecinho de jogo, a gente pode observar que o Helder Granja sai desesperado para tentar conter a finalização do Alex Oliveira, acompanhar o camisa 10 do Madureira, que está comemorando e muito, porque agora sim, o Madureira está por um gol de superar o Botafogo. Olha só como começa dramática a vida do Botafogo, está ainda classificando. Já a gente vai mostrar a classificação para você. Aí o Felipe Coutinho. Luiz. Trabalhando com o Magno. O primeiro gol do Alex Oliveira no campeonato. Diga, Marcelo Corrêa. E no banco do Madureira uma festa muito grande, porque eles tinham acabado de saber do gol do Rezende. Portanto, o Roy mandou o time para frente. O Alex Oliveira fez o gol e agora ele disse para mim: é só fazer mais um e segurar o placar, segurar o resultado. Os jogadores do Madureira já estão sabendo do que está acontecendo no Engenhão. A gente está falando muito de números. Vamos mostrar a classificação deste grupo B, já com os resultados computados, evidentemente, né? A vitória parcial do Rezende e do Madureira. O Vasco tem 18 pontos, Botafogo e Madureira tem 15, com o mesmo número de vitórias, 5. E aí no saldo de gols, Botafogo e Madureira estão empatados, uns de saldo para cada um. Só que o Botafogo tem um ataque melhor, positivo, fez 13 contra 11 do Madureira. Ou seja, mais um gol do Madureira ou mais um gol do Rezende, o Madureira supera o Botafogo no saldo de gols. Por isso que o Botafogo continua ainda, mesmo com os resultados que o Madureira precisa, ou seja, derrota do Botafogo e vitória do próprio Madureira, o Botafogo segue ainda como o segundo classificado desse grupo B. E o Madureira faz 1-0, Júnior. É, uma falta de atenção muito grande, né, Luiz? Principalmente, vai você. Chegou lá o zagueirão, o Zacarias, que não é titular do time não, mas hoje está ganhando uma oportunidade. Cruzamento do Alex Oliveira e a finalização do Zacarias. Pegou muito embaixo da bola, mas sai na frente o Madureira e sai na frente o Rezende, hein? Luiz, uma falta de atenção, como eu vinha dizendo, principalmente pelo Helder Granja, né? Porque o lateral ele precisa fechar nas costas do zagueiro para evitar exatamente o que aconteceu. E ele estava atrasado na jogada. Quando teve o corta-luz, não deu tempo dele chegar. O Alex fez o gol até com muita facilidade. Escanteio para o Vasco ali do lado direito. Vai lá o Felipe Coutinho para fazer a cobrança. Além de bater muito bem na bola, Felipe Coutinho não é dos grandalhões, não. A jogada aérea não é o forte dele. Vai para a cobrança o Felipe Coutinho. Tite, Fernando, zagueiros na grande área. Veja o levantamento, o toque de cabeça. Gol de Nilton para o Vasco. Coutinho, quase na marca do pênalti. Nilton subiu e de cabeça mandou no canto esquerdo do goleiro Renan.
O Vasco empata, o jogo começa agitado. 8 minutos, tudo igual, gol de Newton, 1-1 em São Januário, Júnior. Uma facilidade para o Newton, né? O time bateu aquele córner tradicional, né, para dentro da área, fugindo do goleiro, e ele veio, saltou mais que o zagueiro e deu aquela cabeçada consciente. De Padre, com esse calor, figuraças dos nossos estádios, sempre com muita criatividade. E no RJTV, o telejornal do Rio de Janeiro, às segundas-feiras tem sempre o figuraça da rodada. Vai lá Felipe Coutinho para fazer a cobrança do escanteio de novo. Levantou. Aí sai jogando pelo meio Caio. Acabou perdendo o Magno, recupera para o Vasco. Jogou do lado esquerdo para o Souza. Léo Gago devolve no Magno. Ele recebe do lado esquerdo. Tentou fazer o giro, fez um giro bonito. Caiu e o árbitro marcou a falta. O Valdir chegou ali o lateral direito fazendo ponderações para o juiz. E a gente vai ver se ele toca, se houve a falta. O Arnaldo César Coelho interpreta para a gente. Houve a falta, aquele pé esquerdo do jogador do Madureira calçou o jogador do Vasco. Resta saber se ele deu amarelo ou não deu amarelo. O lateral direito, Valdir. O primeiro cartão da partida. A gente vê, Luiz, a facilidade que o Magno e o Felipe Coutinho têm no trato com a bola, né? Não importa se o espaço é grande ou é pequeno, né? A habilidade deles prevalece sempre, como foi nessa jogada agora do Magno. Felipe Coutinho vai lá para a cobrança de falta. Você vê a preocupação do Renan. Aí o zagueiro Tite vai para a grande área. O Newton é sempre muito perigoso pelo alto. Já fez um gol de cabeça. Felipe Coutinho bateu direto. Mas não desviou não, achei que desviou. É escanteio favorecendo o Vasco. Aí o artilheiro do Campeonato Carioca, Dodô, está de volta depois de 2 anos de suspensão. Aos 35. Está voando nesse começo de ano, Dodô. Souza na primeira trave, o levantamento vai direto. Chegou o Nil, fez o corte. A bola vai sobrar com o Magno. Normalmente, né, Júnior? Todo time tem um 12º mesmo, né? Aquele cara que é o que mais joga em todos, até por ser coringa, né? A posição de origem dele é zagueiro, né? Mas ele ele é muito dinâmico, né? Ele é rápido e ele tem qualidade técnica. Então ele já jogou na lateral direita, já jogou de zagueiro e hoje está de lateral esquerdo. Quer dizer, uma vaga entre a galera que concentra, a dele vai estar sempre garantida, né? Aí o Felipe Coutinho. Na sombra o Felipe Coutinho. Cadê o Léo Gago? Olha a bolinha do Léo Gago! O Léo Gago tem um chute de pé esquerdo. Aí o Léo Gago no detalhe. O Léo Gago tem 26 anos. Acertou de novo um arquibeleza de 3 dedos com curva. No ano passado ele fez uns 2, 3 de fora. Deram um deles contra o Fluminense. Um espetáculo. O chute dele, além de ser potente, Luiz, ele tem sempre direção. A canhota dele é realmente das melhores. Louco Abreu, Júnior. Empata para o Botafogo. Tudo igual. Botafogo 1, Resende também 1. Felipe Coutinho na cobrança do escanteio. E vem o toque de cabeça. Subiu o Nilton. Sobrou na boca do gol. Vai tentar bater de esquerda ali. O Tite, me pareceu, foi quem virou. Bola volta no Magno. E o Santos está enfrentando o São Paulo lá em Barueri. São Paulo e Santos. E o Robinho está no banco de reservas. Aí o Valdir vai tentar fazer o cruzamento. Bola recuada com o peito do Souza, do Helder Granja, perdão, para o Fernando Prensa. O Robinho está no banco porque, enfim, nessa negociação vai para a Europa, volta, coisa e tal. E o Dorival Júnior, né? O Dorival, que foi o técnico do Vasco, resolveu que ele começaria no banco. Daqui a pouco a galera vai começar a gritar Robinho, Robinho. Se tiver o São Paulo com uma vantagem, isso aí vai ser automático, né, Luiz? E aí você vê o Felipe Coutinho trabalhando na esquerda. Ele recebe o Magno, tocou no Dodô. O artilheiro do campeonato entregou para o Felipe Coutinho, bateu para o gol. A bola foi à direita pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Crédito Itaú, tranquilidade para seu início de ano. Mais uma vez o toque do Dodô e batendo de primeiro o Coutinho para a defesa do goleiro Renan. Escanteio já cobrado. Veja o Magno. É mais um escanteio ou falta do Magno. Foi o que marcou a arbitragem. Cruzamento do Valdir. Marcelo Ramos faz o corta-luz e o Alex Oliveira no comecinho do jogo fez 1-0. E aí o Vasco na cobrança de escanteio do Felipe Coutinho empatou com a cabeçada do Newton.
1 a 1, tá tudo igual. A microcâmera mostra o salto do goleiro e a rede balançando no gol desse aí, do Newton. Revelado pelo Corinthians, veio pro Vasco e caiu como uma luva, né? Não, e o ano passado ele jogou mais como meia, né, Luiz, do que como, né, um homem de proteção. E ele, quando voltou para a sua posição original, deu uma subida de produção, até mesmo como o Corrêa falou, é um jogador que tem um bom passe e é uma ótima opção de ataque, principalmente nas cabeçadas, como aconteceu hoje. Os internautas que mandam mensagens participam das transmissões, fazendo perguntas e participando conosco, desta vez o Márcio do Rio de Janeiro. O ataque do Vasco com Dodô e Felipe Coutinho está no mesmo nível dos outros grandes do Rio? Pergunta do Márcio do Rio de Janeiro. Maicon Fred no Fluminense, Herrera Abreu no Botafogo e o Imperador, o Adriano, com Wagner Love no Flamengo. São as duplas, digamos assim, de fora as opções dos times do Rio, Júnior. São dois jogadores excepcionais, né? Características completamente diferentes dos outros atacantes, né? No caso do Adriano, do Fred, que são jogadores mais de área. O Dodô é aquele jogador refinado, de toque inteligente, e o Felipe Coutinho é realmente uma revelação. É uma pena que já tenha sido vendido, mas são dois jogadores. O Dodô é artilheiro do campeonato, meu amigo. Acho que isso já demonstra a força desse jogador. E como eu disse anteriormente, acho que a forma como o Mancini encontrou para aproveitar esses jogadores, eu acho que o resultado está dentro do campo. O Vasco tem demonstrado isso. Felipe Coutinho pro Dodô. A dupla funcionando. O Dodô chegou batendo, defendeu o gol. Que cacetada acertou o Dodô de canhota. Olha a bola do Felipe Coutinho pro Dodô. Ajeitou a passada aí. Que defesa fez o Renan. Saiu realmente um foguete na finalização do Dodô. E estava perto, viu, Luiz? Estava quase na entrada da pequena área. É o 6º escanteio para o Vasco. O Madureira teve 2. Você viu o Fernando lá na grande área, levantamento. Subiu para fazer o corte o Leandrão. Aí a bola volta no Magno. Lindo corte, pode bater de pé direito. O chute não saiu legal, não. Aí o Valdir se posicionando lá na área. E o Alex Oliveira vai para a cobrança. O Corrêa já informou, a gente está vendo agora a placa aí dos 2 minutos que nós teremos de acréscimo. E o zagueiro Zacarias marcado pelo Tite. Um grandalhão marcando outro grandalhão. Em cobrança do Alex Oliveira. Bateu pro gol direto. Fernando Praz voltou no Zacarias. E o Souza chega tirando da área do Vasco. Alex Oliveira mandou pro gol. Boa defesa do Fernando Praz. Alex Oliveira. Vai saindo o Fernando Praz da grande área. Estamos no último minuto em São Januário. Madureira fez 1 a 0 com Alex Oliveira. O Vasco empatou com o Newton de cabeça. Vasco que venceu todas as 6 partidas até aqui. E fez 17, 18 gols com o de hoje. Sofreu apenas 2, né? Vasco tinha sofrido um gol do América e sofreu um hoje. Recebe o Martinelli do lado direito. Vai pintar cruzamento. Pé direito levantou. Subiu o Leandrão, tirou. No momento em que apita o Carlos Eduardo Braga, fim de papo, está encerrado o primeiro tempo em São Januário, de 1 para o Vasco, 1 para o Madureira. Encerrado também no Engenhão. O Botafogo virou, vai vencendo por 2 a 1 Resende. Resultados que estão classificando Vasco e Botafogo neste grupo B para a fase semifinal da Taça Guanabara. Em São Januário, ali à beira do gramado, dentro do campo, só para os artistas do jogo. Fora do campo, esperando a rapaziada, está o repórter Marcelo Corrêa. Ok, Luiz, aqui com o Dodô, que teve uma boa oportunidade no primeiro tempo. Um passe do Felipe Coutinho, você bateu forte pro gol, mas o Renan estava bem. Tá saindo a jogada ou ainda precisa melhorar pro segundo tempo? A gente está errando muito o último passe. O jogo tá bom, a gente está ficando meio que no mano a mano e a bola está sendo demorada a ser tocada. E quando está tocando nas costas. Se a gente caprichar um pouquinho mais, a gente consegue fazer o segundo gol. Obrigado, Dodô. Luiz Roberto. Esse foi o chute do Dodô de esquerda e o Renan fez esta grande defesa para valer a pancada do Dodô. Aí começaram o segundo tempo. Aí a microcâmera foi só falar, pronto. O pessoal já... Aí fica bem fácil de saber essa bola. Para nós, né? Para o árbitro continua a mesma dificuldade. Aí começaram o segundo tempo em São Januário. 1 para o Vasco, 1 para o Madureira. O Vasco agora vai ficando aí à direita do seu televisor. O Madureira à esquerda.
A bola também vai rolar no Engenhão para o segundo tempo de Botafogo 2, Resende 1 de virada. Autoriza o Carlos Braga, bola rolando, começa o segundo tempo em São Januário. Começa o segundo tempo também. Mexeu o Madureira. Olímpico João Avelange. Aí o Felipe Coutinho botou na frente. Tenta chegar até a linha de fundo e o juiz está marcando falta do Felipe Coutinho em cima do Rodrigo. E o Madureira mexeu, é isso, Marcelo Correge? Isso, Luiz Roberto. Saiu o número 4, Leandrão, zagueiro, passou mal no primeiro tempo. Entrou o também zagueiro, 13, Arthur. Alex Oliveira vai para a linha de fundo. Olha o Alex Oliveira. O juiz estava bem pertinho, o Fernando foi na dividida e o juiz se posicionou de frente para a dividida. Vamos ver se ele enxergou direitinho. Que difícil, porque o jogador do Madureira, o Alex Oliveira, já está fora do campo, né, Arnaldo? Mas olha, legal, é que o juiz está a 2 metros do lance. Isso é um exemplo, porque tem um árbitro que fica lá fora assistindo. Esse não, está em cima. Aí o Valdir na cobrança do escanteio para o Madureira. Autorizado, o Valdir fez o levantamento, toque de cabeça, bonito! Gol! De Arthur para o Madureira. Tá cheio de amor para dar o Arthur. E de cabeça mandou pro cantinho sem chances para o Fernando Praz. Acho que ele nem tocou na bola ainda, entrou agora há pouco. E de cabeça faz 2 para o Madureira, 1 para o Vasco. E esse lance também é legal pra gente falar, porque o Arthur ele até encosta com as mãos nas costas do Helder Granja, que não faz nenhum tipo de reclamação, porque não tem força, né? É um lance que é o toque normal ali de jogo. E o Madureira faz 2-1 dentro de São Januário sobre os titulares do Vasco, Júnior. Mas não pulou ninguém, né, Luiz? Incrível como a defesa toda parada, somente o jogador do Madureira que saiu do chão. É a mesma coisa da cabeçada do Nilton, né? Quando ele cabeceou, ele já sabia que tinha feito o gol. Cartão amarelo, carrinho perigoso esse, hein? Rodrigo Pimpão com a número 11 no lugar do Magno, que tem a 17. O Wagner Mancini agora vai formar uma dupla de ataque de fato, com o Pimpão e o Dodô, diferentemente do que tem agora com 2 jogadores que atuam mais no meio campo, como já disse o Júnior. Daqui a pouco o Rodrigo Pimpão, você viu que o Vasco tem 56% de posse de bola? Do ponto de vista do tempo de posse de bola, 7 finalizações do Vasco, 8 do Madureira. O Vasco 16 minutos e meio de posse de bola e o Madureira com 12 minutos. Aí o Rodrigo Pimpão, vai saindo o Magno. Felipe Coutinho volta a ficar um pouco mais atrás. Essa forma de disputa do Campeonato Carioca, nos últimos 6 anos é a mesma fórmula, né? O Vasco é o time que mais vezes chegou às semifinais. Foram 12 turnos disputados e chegou em 8 vezes às semifinais. Mas em compensação, mesmo apenas a Taça Rio de 2004. O Madureira, por sua vez, foi finalista da Taça Rio de 2006, até porque ganhou a Taça Rio, né? E depois decidiu o título com o Botafogo e perdeu o título estadual mesmo para o Botafogo. Sabia que Vasco e Madureira, Júnior, já decidiram um título estadual? Faz tempo. Faz tempo. Não dava para lembrar mesmo, né? Em 1936. Já Você não era nascido ainda, não, mas o Arnaldo já era garotinho naquele tempo, né, Arnaldo? 1936, o Vasco foi campeão, foram 3 jogos. Aí o torcedor do Fluminense que sabe os títulos de cor deve estar falando, não, o Fluminense foi campeão esse ano, que eram 2 ligas. Naquela altura, o Fluminense foi o campeão da outra liga, né? A Liga Carioca de Futebol. E o Vasco da Liga Metropolitana, a Associação Metropolitana de Futebol, vencendo o Madureira na decisão. E exclusivo, como age um matador de aluguel na maior cidade do Brasil, especializado em assassinar vítimas de classe média e alta. Ele vivia tranquilamente na zona norte de São Paulo, da capital paulista, e cobrava até R$30 mil por assassinato. Hoje, no Fantástico. E nós vimos o supersticioso técnico do Vasco da Gama, conversando com o Rafael Coelho ali, o Wagner Mancini, que está sempre com a mesma camisa. Felipe Coutinho. Se deixar, ele descola um drible diferente ali. Ele cola a bola nos pés. Tem muita coisa, Luiz, parece de futebol de salão, né? De quem trata a bola, tá vendo? De uma forma como no futebol de salão, sem deixar ela fugir muito do pé. Isso ele faz com extrema facilidade. Luiz.
Já é a barreira formada pelos jogadores do Madureira. O Alex Oliveira de homem base, né, que é o primeiro na direção da trave. O goleiro Renan preocupado. Léo Gago vai para a cobrança. 26 metros da bola para a linha de gol. É falta pro Vasco, que vai perdendo do Madureira por 2-1. Veja que a distância da barreira está correta. Léo partiu para a bola, soltou o pé esquerdo, jogou à esquerda do gol. Apenas o tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. Crédito Itaú, tranquilidade para seu início de ano. A maior goleada da história do confronto, o Vasco venceu o Madureira por 9-1 em 1950. Aí muita gente fala, não, mas esse negócio de goleada de 9-1 é só para aquele tempo. Quase, que teve um 8-1 agora em 99, outro dia. 99 é outro dia, né? E o quarto do Botafogo, quem será que balançou a rede? O Bruno é volante de marcação, saiu um atacante, o Everson. O Everson começou mesmo como meia, né? Meia ofensivo. Mas o Antônio Carlos Roy não quis saber, não. Tirou um atacante, 21 do segundo tempo, tá tendo a chance de estar vencendo um grande, né? O fato que não ocorreu ainda de um pequeno ganhar de um grande no Campeonato Carioca. E o Valdir vai para a cobrança da falta. Veja o Madureira. Marcelo Ramos se movimenta, Alex Oliveira na segunda trave. De novo o zagueiro Arthur, vem o levantamento. Bola volta no Valdir. De novo ele faz o passe lá para a grande área. Bola de cabeça, Fernando Praz joga pela linha de fundo. E o Arthur apareceu de novo. Tem a impressão que essa bola ia sair, né? Olha o Arthur. Ele consegue chegar. Talvez ele tenha tentado até cabecear para trás, né? Porque estava completamente sem ângulo. Mas acabou transformando a jogada, coreograficamente falando, uma jogada bonita. Mas os jogadores de defesa do Vasco estão marcando a bola, não estão marcando o homem, né? Azulzinho o céu no Rio de Janeiro. Preocupação do Fernando Praz. Está na sombra agora o goleiro do Vasco. Veja o levantamento. Zacarias subiu, não alcançou. A bola fica com o Felipe Coutinho. Olha o Felipe Coutinho, já botou na frente. Se apresenta o Souza. E o Dodô foi pelo centro. E o Pimpão na esquerda. Linda a bola no pé do Pimpão. Clareou, levou para o meio. Devolveu no menino. Felipe Coutinho bateu pro gol. Sobre o gol, linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, preço baixo para sacudir a avenida. Felipe Coutinho, que está negociado já há muito tempo com o Inter de Milão. E assim que completar os 18 anos, que será no dia 12 de junho, seguirá para a Itália, ou seja, depois da Copa. Luiz. Martinelli volta a jogar agora como lateral esquerdo. Newton. Felipe Coutinho. Jogando como meia. Pimpão e Dodô são os atacantes. Veja o Felipe Coutinho. Pedalou, acabou perdendo. Wagner faz o corte. Diga, Marcelo. O Felipe disse que ainda não sabe quando vai para Milão. Na verdade, o contrato dele diz que assim que ele fizer 18 anos, ele tem que ir para Milão, para jogar no Internazionale de Milão. Só que até agora ninguém fez contato com ele, portanto ele vai jogando por aqui. E de repente ele pode continuar jogando no Brasil. Aí vai de uma negociação envolvendo o Rafael Coelho, 42, entrou no lugar do Léo Gago, né? Aí é mais um atacante. Passe pro Dodô, fez o giro. Escanteio pro Vasco. O Dodô, o Rafael Coelho ali com aquele cavanhaquezinho na marca de pênalti. O Tite e o Newton também se apresentam. Felipe Coutinho vai para a cobrança do escanteio. Olha o Tite subindo. De cabeça, o toque do Rafael Coelho foi à esquerda do gol, apenas o tiro de meta. Internet, os internautas que participam das transmissões da Globo, mandando suas mensagens, suas perguntas, participando com a gente. O Eduardo de Pilar, na Bahia. Valeu, Eduardo, muito obrigado pela sua participação. Júnior, a defesa do Vasco é boa o bastante para segurar o império do amor? É um confronto que está sendo aguardado já com muita expectativa. A defesa do Vasco sofreu 3 gols no campeonato até aqui, 2 no jogo de hoje, Júnior. Olha, Luiz, já tem um certo entrosamento entre o Fernando e o Tite desde o ano passado, né?
Eu acho que não é somente você colocar os zagueiros nessa, vamos dizer, nessa posição, né? Você tem que ver os jogadores que protegem essa zaga para poder, eu digo sempre, a jogada já chegar mastigada, mas vai ser um confronto legal. Aí o Rafael Coelho. Ele reclamou dos companheiros, né? Entra na área! Não, é que ele viu a jogada para o cruzamento, né, Luiz? Aí um companheiro se apresentou. Mais um escanteio pro Vasco. É o 8º. Madureira teve 5. Aí o Dodô. Foi uma falta, na verdade. É uma falta, quase um escanteio. Levantou, subiu para tocar de cabeça. O Thiago. Gol! Do Vasco! De cabeça, Thiago Martinelli empata o jogo. Bateu o Felipe Coutinho. E da mesma forma que aconteceu no gol lá, ó, tem também uma mão. Opa, essa talvez tenha um pouco mais de força. Mas o Thiago Martinelli faz o primeiro gol dele com a camisa do Vasco. E empata o jogo em São Januário. O multifuncional. Tudo igual, 2-2. E aí, Arnaldo, gol normal? Houve a mão, mas isso não provocou a queda do jogador do Madureira. A mão encosta, mas o jogador do Madureira pulou e errou o tempo de bola. Gol legal. E sai jogando o Vasco com o Souza. Rafael Coelho do lado esquerdo, Pimpão pelo centro. Foi desarmado ali o Souza. A dúvida do gol não é o gol. É a falta marcada pelo assistente. Tem razão, Arnaldo. A falta que o assistente inventou lá, o jogador do Vasco ficou pedindo para o pessoal prestar atenção e esqueceu a bola. O jogador do Madureira foi, tirou a bola e ele marcou falta. A gente está vendo o Thiago Martinelli com as mãos. Tem um ele não faz, mas tem um pouquinho mais de força. Claro, mas ele não empurra, ele está marcando o zagueiro com a mão. Encostar com a mão é para ver a posição do zagueiro. Ele não faz um movimento assim de empurrar o zagueiro. Agora eu gostaria de ver, era o lance do lado de lá, aquele que redundou na falta, que redundou o gol. Que o atacante do Vasco esqueceu a bola e aí o Bandeira foi, levanta e marca uma falta. E o Caio que estava na jogada tem cartão amarelo aí. Diga, Correge. É justamente dessa falta que o Arnaldo citou agora que o banco do Madureira reclamou muito. O Alex Oliveira, inclusive, no lance do gol, estava reclamando com o quarto árbitro na hora em que o Thiago Martinelli cabeceou para fazer o segundo do Vasco. Felipe Coutinho na cobrança da falta mais uma vez. Sempre com ele. Bola parada é com o Felipe Coutinho. Cartão amarelo foi para o Alex Oliveira por reclamação. Aí o Felipe Coutinho fez o levantamento. Vai lá o Renan, tranquilo no segundo andar para fazer a defesa. Olha, o Rafael Coelho vai, o Nilton na marcação. O Rafael Coelho vai, pede a presença. Ih, rapaz, o Bandeirinha marcou mesmo falta nesse lance aí. O Bandeirinha marcou falta, mas você vê que ele esqueceu a bola, o zagueiro vai e dá um bico na bola. Depois os dois se chocaram. O Bandeirinha achou que ele empurrou depois disso. Eu não acho que empurrou, não. Pra mim não foi falta. Achei que foi limpo também, tocou não. Marcado um impedimento aí no ataque do Madureira. O Nilton, número 6 do Vasco, já tem cartão amarelo. Agora há pouco ele foi por trás perigosamente. O juiz não marcou a falta, que se tivesse que marcar seria o segundo amarelo. E ele continua reclamando. O Nilton já tem então, Arnaldo? O Nilton tomou um cartão amarelo lá na ponta do esquerdo. Aí o Helder Granja, vem o Vasco buscando a virada. Rafael Coelho. Protegeu do lado direito. Trouxe pelo meio. Pé direito, espalma o goleiro. Contudo, o Rafael Coelho não quis saber de dividir, não, a jogada, né? E agora é lateral para o Madureira. Vamos ver o lance de novo. Olha o chute do Rafael, a defesa do goleiro Renan. E a gente tem um gol do Botafogo, o quarto. Neste grupo, o Vasco com 19, o Botafogo com 18. Deu a lógica, né, Júnior? Até pelas atuações que o Vasco fez, principalmente desde o início, né? Havia uma certa preocupação, porque estava refazendo toda a equipe, mas a equipe demonstrou que conseguiu até um certo entrosamento com rapidez, né? E principalmente alguns jogadores, né, Luiz? Como Felipe Coutinho, o próprio Souza,
né, apareceram muito bem nesse início. Olha o Bruno, ganhou, bateu, Fernando Praz, voltou Bruno, Fernando Praz de novo. Olha a bola pro Valdir, pode fazer, bateu, a bola tocou no Thiago Martinelli, foi pela linha de fundo. O juiz marcou tiro de meta. Que isso, rapaz, marcou tiro de meta. Você vai ver que o Valdir chuta a bola, o Thiago Martinelli salva. Primeiro o Fernando Praz, né? A bola voltou no Bruno. Aí o Alex tocou, aí o Valdir chuta, a bola toca no corpo do Thiago Martinelli. E o tiro de meta já foi até cobrado. E o Madureira vem pro ataque, olha o Valdir de novo. Dominou, costurou, bateu. Fernando Praz joga pela linha de fundo. O Valdir não se conforma. O Valdir teve duas chances e nessa ele deu um drible no Tite. Tite vai ficar com pesadelos essa noite, certamente. Toda vez que eu ouvir Valdir, ele vai tremer a base, né? Mas aí é mais mérito do Valdir do que do Tite. O Tite já foi no desespero. Achando, né, que ele ia chutar de primeira, né? Jeito. O que normalmente, né, se faria nessa situação. Defesa do Fernando bem, né? Caiu somente o jogador do Madureira preparava para finalizar. Por isso fez a defesa. Alex Oliveira, 46. Já passamos dos 47, vamos chegando aos 48. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Elias faz o segundo dele no jogo, né? E o Rezende diminui. 5 para o Botafogo, 2 para o Rezende. E vem o Vasco. Uma tarde que Dodô teve 2 ou 3 chances apenas, né? Numa delas um chute de esquerda lá no primeiro tempo. E o Madureira, a bola tocada em profundidade. Está marcado impedimento do Marcelo Ramos. Um pouquinho adiantado mesmo ali, acho que o tronco, o Arnaldo está dizendo que sim. No momento em que apitou, apitou. Fim de papo, termina o jogo em São Januário, 2 para o Vasco, 2 para o Madureira. Marcelo Correge ali acompanhando a saída dos jogadores depois do empate em 2-2, Correge. Ok, Luiz Roberto, aqui com o Thiago Martinelli, fez um gol. E num jogo com tantos artilheiros em campo, Marcelo Ramos de um lado, Dodô do outro, só os zagueiros e meio-campos fizeram. Foi o teu primeiro, como é que você se sentiu? A felicidade de ter ajudado a equipe do Vasco a conseguir um empate. Realmente não era o resultado que a gente esperava, mas a equipe do Madureira veio para cima, um time chato, um time que vem se destacando no campeonato. Então acho que foi merecido, o time lutou, infelizmente não saiu com o resultado que era a vitória, que todo mundo estava com essa intenção. A zaga só tinha levado um gol e levou 2 na partida de hoje, se preocupa? Uma hora a gente ia tomar gol. Tá certo que a gente queria manter esse ritmo aí de não levar gol. Infelizmente essa partida não foi possível. Mas vamos trabalhar. Tenho muito para acertar ainda. Tenho certeza que no decorrer dessa semana aí nós vamos nos preparar bastante. Para o próximo jogo também de quarta-feira, Copa do Brasil e para as semifinais também. Obrigado, Thiago. Luiz Roberto.